Boa tarde para todos. Dando prosseguimento ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, hoje nós estaremos abordando o capítulo 8 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Lembrando que esse estudo estará em nosso canal no YouTube posteriormente e que é possível você participar com perguntas, dúvidas a respeito dessas temáticas que temos tratado no estudo da série psicológica. Vamos para a introdução, que utilizamos como de hábito uma mensagem trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas de Paulo comentadas por Emmanuel, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Aqui trouxemos apenas um pequeno trecho para um comentário. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Renova-se-lhe toda a conceituação. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. E vamos assim trazer aqui alguns apontamentos em cima dessa mensagem de Emmanuel. Emmanuel aqui nos convida à reflexão, porque muitas vezes a nossa aproximação do Cristo, assim como da revelação espírita, que é o Consolador prometido por Ele, é uma aproximação movida por vários motivos. Alguma dificuldade física, algum problema emocional, alguma situação de interferência espiritual obsessiva. Várias são as circunstâncias que nos levam à casa espírita. Mas aqui Emmanuel nos chama a considerar que esse encontro, para que de fato seja proveitoso e benéfico para o nosso ser, é necessário que nós estejamos abertos de coração, de sentimento. E por isso ele coloca: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. É claro que por trás desta afirmação, nós também podemos deduzir que quando isso não ocorre, quando Jesus não encontra sensibilidade no coração do homem, não há essa modificação de marcha profunda ou inteiramente, como Emmanuel aqui nos chama a refletir. E é claro que aqui surge para qualquer um de nós a indagação que não se pode adiar. Até que ponto a minha aproximação com Cristo, com a doutrina espírita, eu posso perceber como tendo refletido uma transformação profunda na minha maneira de ser, de viver, de interagir com objetivos e metas que já tinha antes desse encontro. Prosseguindo, Emmanuel diz: renova-se-lhe toda a conceituação. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. Então, para que analisemos se de fato Jesus encontrou guarida no nosso coração, analisarmos conosco mesmos até que ponto houve uma renovação na minha maneira de ser, de interagir, de direcionar os objetivos da minha encarnação.
Porque, como Emmanuel diz, naturalmente a característica que definirá isso será estabelecida em uma certa mudança bem expressiva do que poderia representar satisfação, prazer ou felicidade em termos humanos e aquilo que de agora eu entendo a partir dessa minha sensibilização à palavra do Cristo. Então é com essas reflexões iniciais que deduzimos dessa passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que nós iremos iniciar o capítulo 8 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda e que tem um título O Maior. Vamos aqui para o primeiro slide que separamos do capítulo. Sempre acho pertinente reforçar o incentivo pela leitura da obra completa. Aqui trazemos apenas a separação de alguns tópicos, de alguns parágrafos que nos chamaram mais a atenção. Mas para termos o melhor aproveitamento da obra, é importante ler toda. Por exemplo, hoje nós iremos tratar do capítulo 6, mas é de certas partes que separamos e organizamos para uma compreensão facilitada da temática que o capítulo traz. Mas fica aqui a dica e o estímulo para que vocês que nos acompanham adquiram a obra, conteúdo de uma forma mais ampla. Então aqui diz logo no início do capítulo o seguinte: a supremacia do ego, conduzindo o indivíduo, faz que este se aferre às paixões primevas, das quais decorrem as ambições descabidas, os interesses mesquinhos. Como, de certa forma, já é relativamente comum ao entendimento da maioria que tem acompanhado os nossos estudos da série psicológica, o hercúleo trabalho ao longo de diversas obras abordadas por Joana de Ângeles para que despertemos a nossa consciência profunda, o nosso self, o nosso eu maior, aquilo que de fato podemos também estabelecer como sendo o Cristo interno. Esse trabalho, ele de fato vai se definindo à medida em que nós percebemos as artimanhas, as armadilhas que são orquestradas pelo nosso ego, sobretudo no que se refere ao inconsciente, tanto o inconsciente dessa vida como o inconsciente profundo, inconsciente de vidas passadas. E aqui nesse texto inicial do capítulo é dito a nós uma referência a uma verdadeira supremacia, que significa também uma espécie de governo ditatorial, de imposição sobre a nossa própria maneira de ser, de viver, aferrada, como o texto diz, às paixões primevas, que representam todo o conjunto de experiências que vemos desde encarnações passadas, da satisfação de necessidades instintivas e de paixões asselvajadas, estabelecidas, portanto, em nosso ego.
No final desse texto é dito a nós o seguinte: das quais decorrem as ambições descabidas, os interesses mesquinhos. Ambições descabidas, interesses mesquinhos que vão estruturar todo um campo de infelicidade pessoal, de conflitos, de vícios, de estados desarmônicos do nosso psiquismo, para os quais o tratamento eficaz nos é apontado a partir, sobretudo, do Evangelho do Cristo. E mais adiante, como estamos tratando, da psicologia espírita, que vai trabalhando em nós uma percepção mais estendida e profunda do que Jesus ensinou. Essa obra, como já o dissemos, ela tem por base o aprofundamento de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir de uma percepção ligada à psicologia transpessoal, que é a escola mais nova da psicologia acadêmica, e sobre o ângulo no qual o Espiritismo estabelece uma ponte de melhor iluminação e de compreensão para podermos aproveitar de uma forma mais íntegra o que Jesus já havia nos presenteado a partir da Boa Nova. Mas continuemos. Encharcado pelos fluidos grosseiros da matéria, o ser tem dificuldade de superar esses impositivos, disputando na área das lutas pueris a supremacia da sua vaidade. Aqui vamos novamente trazer algumas reflexões que são de grande importância nesse trabalho de despertamento da nossa consciência profunda. Joana nos diz aqui que, normalmente, o ego, o psiquismo da maioria das pessoas, está encharcado pelos fluidos grosseiros da matéria. Esses fluidos grosseiros, pertinentes às experiências no corpo físico, eles fazem parte não só de nós encarnados, esses fluidos também fazem parte, em termos de vibrações deletérias, dos espíritos desencarnados. E nós, através das interações que se dão a todo instante com o mundo espiritual, somos, como o próprio texto diz, encharcado, abarrotado dessas vibrações que, na verdade, dificultam, como o texto diz. O ser tem dificuldade de superar esses impositivos. É um trabalho hercúleo. As aberturas a que somos chamados a possibilitar aos espíritos benfeitores, aos espíritos do bem, poderem nos ajudar, intervir através de nós, nesse trabalho de renovação profunda que agora estamos sendo chamados à conscientização. Porque se passa assim. Na psicologia comum, esses fluidos grosseiros da matéria também são pertinentes ao que é chamado de inconsciente coletivo. As vibrações que envolvem o planeta Terra e que são a repercussão das experiências, dos hábitos, dos interesses, que fomentaram o pensamento das pessoas encarnadas ao longo de toda a experiência humana no planeta. Ora,
A Terra, por si só, é um mundo de provas e expiações, aonde a maior parte dos espíritos encarnados e desencarnados estão no nível de imaturidade e de inícios de caminhadas evolutivas, aonde a predominância de erros, de vícios e de crimes é muito grande. Ora, não bastasse esse fato, as vibrações magnéticas e os fluidos deletérios e grosseiros da matéria interpenetram o cosmos e nos envolvem também. Não é por outro motivo que, reiteradas vezes, na Boa Nova, o Cristo nos convidava a vigiar e orar, a estar de atentos ao que passa no teu campo mental e nas tuas emoções, porque comumente a porta que conduz à perdição é a porta larga, que simboliza exatamente todo esse campo magnético de vibrações e de espíritos que ainda não se abriram à renovação trazida a nós pelo Cristo e que dificultam a caminhada e o despertar de consciência daqueles que agora percebem que os objetivos verdadeiros da vida não é apenas e unicamente a satisfação de instintos e de necessidades materiais. Hoje, boa parte de nós que vamos trabalhando o conhecimento e o esforço de vivência dos ensinos do Cristo e da revelação espírita, não nos sentimos mais satisfeitos, suficientemente satisfeitos com aquilo que apenas se refere à satisfação de necessidades físicas. O desejo e a meta por objetivos e satisfações maiores, que não sejam apenas aquelas dos instintos, nos envolve e nos convida a esse trabalho de despertamento espiritual. Voltando aqui ainda ao texto, o ser tem dificuldade de superar esses impositivos, disputando na área das lutas pueris, a supremacia da sua vaidade. Então, a grande maioria das pessoas que ainda não se permitiram se sensibilizar por objetivos espirituais pelo Evangelho do Cristo, vivem numa verdadeira área de lutas infantis, pueris, de supremacia da sua vaidade, mesmo sabendo e tendo certeza absoluta da transitoriedade da experiência física, do fato de que todos nós estamos apenas de passagem pela Terra, mas as pessoas normalmente se deixam se envolver tanto por metas e objetivos puramente materiais, quais crianças que não conseguiram ainda amadurecer para a vida adulta e que tentam se enganar com as projeções ilusórias dos sentidos físicos e daquilo que apenas é oferecido na satisfação da matéria. Ocultando a sombra, mantém-se vinculado aos formalismos, às tradições, às aparências, embora os conflitos subreptícios em que agoniza. O capítulo que nós estamos analisando, como já foi dito, é o capítulo 8 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Como é essa questão de
ocultar a sombra. Ocultando a sombra, mantém-se vinculado aos formalismos, às tradições, às aparências. É tudo aquilo, meus irmãos, que preenche com satisfações ilusórias objetivos e interesses da maioria da humanidade. Aqui vamos fazer referência apenas à intromissão que ocorre em relação a isso, mesmo no ambiente das casas espíritas. Porque quando aqui no texto fala de mantém-se vinculado aos formalismos, às tradições, não poucas vezes, ao trazer hábitos e tradições formais de antigas doutrinas religiosas em que fazíamos parte, não percebemos que a proposta que a doutrina espírita nos apresenta é totalmente diferente daquilo que entendíamos antes como religião e que não tem mais cabimento nenhum. A frequência, os compromissos com a casa espírita como mera apresentação de dívidas que o formalismo antigo impunha. Quando alguns de nós, por exemplo, ia para aquilo que na Igreja Católica se denominou como sacrifício da missa. E que ainda hoje existe. Muitos irmãos nossos que respeitamos a todos, a todas as religiões, mas vão para seus cultos ou para sua missa como se aquilo fosse um verdadeiro sacrifício. O pior de tudo é quando isso ocorre com o espírita, que assume compromissos com determinadas atividades na casa espírita, que podem ser atividades sociais, pode ser atividade na reunião mediúnica, mas vão para essas atividades como sacrifício, que poderíamos dizer até, numa expressão popular, vão a pulso, vão carregando conflitos. Muitas vezes gostariam de estar em outro lugar, vivenciando outra situação. Ah, mas tem um compromisso naquele dia e naquela hora com determinada reunião na casa espírita e vão devido ao compromisso. Isso também é formalismo. Isso também está dentro desse campo onde nós estaríamos ocultando a sombra. Essa sombra ocorre nessas situações que acabamos de citar, porque de fato ainda não houve uma transformação íntima, emocional, profunda da pessoa em relação ao Evangelho do Cristo. Ela ainda apenas conseguiu lograr na doutrina espírita o conhecimento periférico, que não abriu portas de transformação dentro da pessoa. E aí, depois de algum tempo, ela assume compromissos por se sentir, de certa forma, devedora, fácil muito que recebeu da casa espírita, mas não houve a transformação interior nela. E aí, essa ausência de transformação está envolvida pela sombra do passado, a sombra do inconsciente, onde ela tinha a religião como formalismo, como um compromisso externo, e acaba levando isso também para a casa espírita, porque não houve as aberturas de sensibilização para que a transformação interior houvesse se dado. Voltando ao texto, as aparências, embora os conflitos subreptícios
em que agoniza. Essa expressão, embora os conflitos subreptícios, porque se dá aquilo, a pessoa vai para o compromisso na casa espírita, mas em conflito com ela porque gostaria de estar em outro lugar. Ou abdica do compromisso com a casa espírita, vai para aquele outro lugar, mas não se sente bem por não ter ido à casa espírita. Aonde ela for, ela está em conflito. Esses conflitos estão de forma camuflada, por isso a palavra subreptícios. Estão escondidas no seu psiquismo, que ainda não aderiu de forma positiva à transformação do Evangelho, mas também não deixa de estar nutrindo desejos nessa área. Daí os conflitos. Lentamente, porém, o deutropismo atrai homens e mulheres nobres que rompem com o status quo perturbador, apresentando horizontes felizes que conduzem à reabilitação do ser humano, facultando-lhe mais amplas conquistas de harmonia e dignidade. Aqui tem algumas palavras pouco comuns que nós vamos abordar numa compreensão melhor. Porém, o deutropismo atrai homens e mulheres nobres. Esse deutropismo se refere a algo que está íncito na criatura humana, que é imanente a ela, é ligada por natureza. É a presença do Deus, do Cristo interno em nós. Lentamente nós somos atraídos para ascender, para progredir, para superar as imposições da matéria. E aí o texto diz: atrai homens e mulheres nobres que rompem com o status quo. O status quo é aquilo que é comum a objetivos materiais. Aquilo que é apresentado pela sociedade materialista em que vivemos. Então, lentamente, essa atração que o divino dentro de nós provoca vai nos ajudando a romper com esse status quo perturbador. Porque na medida em que o despertamento espiritual em nós vai ocorrendo, se estabelece de forma bem clara para o nosso ser a luta de libertação das imposições da matéria. Apresentando horizontes felizes que conduzem à reabilitação do ser humano, facultando-lhe mais amplas conquistas de harmonia e dignidade. Fechando a compreensão desse parágrafo, eu quero compartilhar ainda o seguinte entendimento. A lei divina é a lei do progresso, da evolução. Todos nós, queiramos ou não queiramos, mais cedo ou mais tarde, estaremos sendo instigados, provocados pela consciência divina, pelo deutropismo, como Joana aqui coloca, para ascender. E isso é algo que, por mais queiramos adiar, que por mais permitamos ter comportamento envolvido por sombras de um passado que ainda não decidimos resolver, chega um momento, um instante em que isso tem que ser feito. E se tem que ser feito, aproveitemos
as bênçãos inauditas, imensas, que a doutrina espírita nos propicia, concedendo-nos instrumentos para que trabalhemos da forma mais felicitadora, planificadora, agora, nessa encarnação, o despertamento e a iluminação da nossa consciência. Porque isso há de ser feito. Durante inúmeras encarnações, a maioria de nós andou, como se diz popularmente, empurrando com a barriga o despertamento de consciência. Estivemos alimentando aquelas atitudes e comportamentos de ficar em cima do muro, de querer as coisas materiais e usufruir bem elas, sem deixar um certo tempinho para as coisas espirituais, para os valores do espírito, mas sem ter uma atitude de definição. Esses estudos das obras de Joana de Ângeles vão nos ajudando com a série de elementos a facilitar essa decisão, que já deveríamos ter feito, sem dúvida nenhuma, há séculos. Mas agora estamos num período realmente inédito para o aproveitamento eficaz. E é disso que nós estamos tratando nesses estudos de Joana de Ângeles. Continuando. Compreensivelmente, os seus discípulos, os discípulos do Cristo, por isso é que está em letra maiúscula, seus, apesar de estarem emergindo da sombra em que se refugiavam, ainda se debatiam nos conflitos, exaltando os caprichos do ego. O texto do Evangelho que estamos analisando aqui é aquele que se dá naquela situação em que os discípulos estavam conversando entre eles, qual dentre eles deveria ser o maior perante o reino dos céus, perante a opinião do Cristo. E aquela conversa que eles achavam que o Cristo não estava percebendo, ouvindo, se estabeleceu entre qual deles deveria ser o maior. E Jesus, percebendo, os chama a atenção e coloca aquele ensinamento de que o maior dentre eles seria aquele que fosse o servo de todos. Mudando de uma forma ímpar a conceituação de supremacia ou de destaque. Então, voltando aqui ao texto, compreensivelmente os seus discípulos, apesar de estarem emergindo da sombra, porque eles também estavam no esforço de luta contra as sombras do passado deles, de ressignificação do inconsciente, como hoje é utilizada a expressão na psicologia de Joana. Emergindo da sombra em que se refugiavam, ainda se debatiam nos conflitos, exaltando os caprichos do ego. Então, os conflitos que exaltavam os caprichos do ego eram exatamente esses decorrentes de eles tentarem encontrar elementos de ordem externa para definir entre eles quem é que seria o maior. O interessante de tudo, meus irmãos, é que essas disputas e essas dúvidas ainda são pertinentes aos dias de hoje e no movimento espírita. Ainda há, muitas vezes, em determinadas casas espíritas, disputas
por cargos ou funções que sejam mais relevantes, sem perceberem muitos desses irmãos que estão agindo com atitudes tão infantis quanto aquelas que foram expressadas pelos discípulos do Cristo, quando questionavam entre eles quem seria o maior no reino dos céus. É preciso, como o estudo desse capítulo vai nos conduzindo, percebermos de uma vez por todas a realidade e os objetivos maiores da vida como sendo exatamente de ordem espiritual e de tal maneira que o aprendizado e as experiências que se multiplicam muito na casa espírita oferecem-nos um verdadeiro treinamento para não agirmos mais como crianças espirituais e para percebermos de uma vez por todas que o maior é aquele que serve mais e que a especificação verdadeira de posição ou de lugar não é aquela dada pelos homens, mas pela espiritualidade que nos acompanha em todas as nossas atividades onde vamos, na casa espírita sobretudo. Não é importante para a espiritualidade o cargo, a função específica que você atualmente exerce? Mas o nível de transformação interior que essa possibilidade de trabalho tem lhe propiciado no despertamento de consciência seu, na iluminação íntima que você se possibilita. É isso que é mais importante. Continuando. Qual dentre eles seria o maior? Era essa pergunta que eles estavam tentando encontrar uma resposta. Discutiram animosos, olvidando-se que a seleção se daria de forma diferente, através da renúncia, do desapego, das vitórias sobre as paixões servis. Isso que Joana nos traz para refletir e que é tão importante nas nossas atividades, no nosso esforço pessoal, estarmos atentos como vai o nosso esforço, as nossas batalhas íntimas, as conquistas de virtudes, a superação de vícios, de condicionamentos ou de hábitos doentios. Porque é exatamente aí onde nós vamos tendo a definição verdadeira a respeito da posição que ocupamos perante a espiritualidade. Quanto mais burilamento íntimo, melhoria de pensamentos, sentimentos e emoções, despertamento de consciência para estarmos, sobretudo, atentos às oportunidades de fazer o bem, de diminuir provas, dificuldades ou sofrimentos do nosso próximo. É aí onde vai se dando a especificação do lugar e da posição que merecemos. A sombra coletiva era densa e absorvente, penetrante e enraizada no comportamento ancestral.
ainda não superada. E por isso mesmo impunha disputa dos interesses mesquinhos, imediatistas. Ali entre os apóstolos, essa sombra ainda exercia um domínio e um envolvimento no qual os apóstolos também se deixavam penetrar. Hoje nós sabemos, ampliando a compreensão desse texto, que o esforço imenso que espíritos abnegados, que missionários do bem fazem para encarnar na Terra, objetivando o despertamento de consciências, tem um papel indispensável. Porque se não fosse esse esforço desses nossos irmãos, as sombras coletivas e a nossa sombra individual quase que inviabilizariam o nosso progresso. Ou facultariam com que o trabalho de melhoria através puramente da reencarnação fosse em cima de muita dor, de muito sofrimento, como recurso único para acordar a nossa consciência. Realmente, vivendo na época como estamos, da implantação do Consolador prometido para a humanidade, recebemos diariamente, através de dezenas de médiuns, compromissados com o Evangelho do Cristo, mensagens e ensinos, provocadores de renovação diariamente em nós. E que, sem dúvida nenhuma, põe uma ponte bastante segura para superarmos o impacto dessas sombras que se estende sobre toda a humanidade. Voltando aqui ao texto, essa sombra coletiva, que era densa e absorvente, penetrante e enraizada no comportamento ancestral, ainda não superada, e por isso mesmo impunha disputa dos interesses mesquinhos e imediatistas. Quando analisamos uma passagem como essa, referente ao que se passava com os discípulos, e percebemos que isso também se passa ainda nos dias de hoje, é que vemos a necessidade imperiosa do trabalho de esforço na vigilância, na oração, no estudo, na sensibilização e na vivência do que é colocado pelo Evangelho do Cristo para nós. A psicologia espírita, como Joana de Ângeles nos apresenta, traz um benefício incomparável, porque vai nos apontando diretrizes aonde já podemos usufruir desde agora percepções de plenitude, de espiritualidade mais abundante, à medida em que vamos nos esforçando mais na sensibilização dos objetivos espirituais elevados, quando vamos levando a sério o estudo, a reforma íntima, o trabalho pelo bem. Isso já vai, mesmo agora durante a encarnação, trazendo para nós níveis de satisfação e de paz íntima que antes não tínhamos percebido. É importante estarmos atentos a isso, para não morejarmos
para não nos enfraquecermos diariamente no trabalho de melhoria, tal como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo já nos dizia. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço de transformação íntima, pelo burilamento, e por hoje está melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Prosseguindo. A atitude de fuga da realidade para o disfarce era ainda a melhor maneira de deixarem-se conduzir pela sombra torpe. Viviam com ele e o não conheciam. Estavam na claridade e optavam pela treva. Essa mesma atitude de fuga que ocorreu com muitos na época do Cristo e que ainda hoje ocorre, e sempre procuramos direcionar o nosso olhar de análise para a doutrina espírita, se passa quando nós, mesmo vivendo numa casa espírita, vivendo dentro do movimento, lendo obras espíritas, participando de estudos, mas sem nos deixar sensibilizar suficientemente por essas ações ou pelos estudos. É como se, estando com a doutrina espírita e a conhecendo, optássemos também pelas trevas, pelas sombras. Ainda como que viciados por atitudes e comportamentos servis em termos de espiritualidade inferior. E por estarmos, não poucas vezes, de um lado com benfeitores e amigos espirituais que se esforçam muito pelo despertamento espiritual nosso. E por outro lado, com espíritos comparsas, ex-amigos de um passado de trevas e de sombras, que também não queremos largar. E passamos a viver nessa dualidade, percebendo-nos mesmo infelizes. E isso é para ser resolvido agora, durante a encarnação. Não é para quando retornarmos ao mundo dos espíritos. A opção que devemos fazer pela claridade, pelo trabalho de iluminação íntima, não pode ser mais adiado. E assim nós passamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo desse capítulo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Para ser o maior no seu conceito, no conceito do Cristo, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Esquecer-se de si mesmo. Vivenciar o altruísmo, a sensibilização de nos colocar no lugar de outro, para vermos o meio, a forma ideal de ajudar, de amparar. Nos percebermos instigados à atitude de poder servir e não de estar sendo servido. Era exatamente para isso que Jesus apontava o caminho a seus discípulos. Não foi por outra razão que deixou
a última grande lição no seu evangelho para os discípulos, antes de ser crucificado, quando, ao estar reunidos com ele à mesa, pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés de cada um deles. E terminando aquele exemplo, disse a eles: deixo-vos o exemplo. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, se faça o servo de todos. Essa diretriz continua sendo atualizadíssima. Se dentro de nós há objetivos e metas de destaque, seja em que área for, levemos para esse objetivo a atitude e o exemplo do Cristo. Vamos agora para o último slide do nosso estudo desta tarde. Esse foi um dos magnificentes momentos do Evangelho. O encontro do ego doentio com o self libertador. Ele viera para que se tivesse vida. E essa é a libertação da ignorância, da noite, da sombra do erro. Bom, vamos agora fazer nossas considerações em cima desse último texto. Há uma parte aqui que me atrai mais e que sempre percebi como bastante significativa nas leituras da Bíblia que já fiz. É quando diz assim: ele viera para que se tivesse vida, e vida em abundância. Ora, a palavra ali era direcionada para discípulos e pessoas que já estavam vivas. Mas vejam só como nós temos estudado aqui. Essas pessoas estavam vivas fisicamente, espiritualmente estavam mortas. Estava sobre a sombra do ego e do passado enfermiço. Estavam na noite, estavam nas trevas. E Jesus era a luz do mundo. É esse o enfoque que é preciso entendermos à luz do Espiritismo. Jesus veio para que tivéssemos vida, porque, na verdade, o que nós tínhamos dentro de nós era morte. Morte espiritual, que é a verdadeira, se pudesse de fato assim designarmos. Porque sabemos, tal como Emmanuel diz, que se podemos caracterizar um tipo de morte, essa seria, em todos os momentos em que temos atitude de estabelecermos um crime, um vício, de sermos instrumento das trevas. Quando isso ocorre, ali de fato nós estamos mortos, espiritualmente falando, mesmo que fisicamente estivéssemos vivos. Então, de fato, Jesus veio para que tivéssemos vida, para que despertássemos espiritualmente, projetássemos luz sobre as sombras do passado delituoso, despertando, voltando aqui ao texto, o self libertador, o eu profundo. E nos dias atuais, como Joana também utiliza muito a expressão, o Cristo interno. Esse a meta, o objetivo do Evangelho. E com essas colocações nós concluímos esse estudo dessa tarde. Lembramos a todos que esse vídeo estará em nosso canal no YouTube
e que vídeos anteriores de outros estudos vocês lá também encontrarão. Perguntas ou dúvidas, deixem aí que nós procuraremos responder. Votos de muita paz, até o próximo estudo. Boa tarde para todos.